Olá, pessoal. Vamos apresentar o artigo Desafios da Engenharia para Tratamento de Tumor Cerebral com Imunoterapia, trabalho da atividade acadêmica de Imunologia Geral. Nosso grupo é composto pela Carolina Simon, Diana Saibit, Jonas Ehlert, Leandra da Silva e Vitória Handler. Sabe-se que o câncer no cérebro e no sistema nervoso representa anualmente 1,4% dos casos de câncer no mundo, sendo uma porção bem pequena. Porém, é responsável por 2,7% das mortes causadas pela doença. O glioblastoma é a forma mais comum de tumor maligno no cérebro, mas também pode afetar a coluna vertebral. O tratamento padrão costuma seguir a ordem de cirurgia, radioterapia e quimioterapia, mas não são todos os tumores que podem ser operados, já que depende da localização do mesmo. A imunoterapia tem o poder de atenuar alguns dos desafios envolvendo o tratamento, como será explicado a seguir, mas ainda não faz parte do tratamento padrão. Primeiro, iremos pontuar alguns aspectos necessários sobre a anatomia e fisiologia do cérebro. Amplamente falando, o parênquima do cérebro basicamente consiste em neurônios e células da glia. As células da glia são categorizadas em astrócitos, oligodendrócitos e micróglia. A micróglia desempenha uma série de funções críticas, entre elas a citotoxicidade, fagocitose e ativação de células T através da apresentação de antígenos. A imunidade do sistema nervoso central é extremamente regulada, e o seu objetivo é permitir que os neurônios mantenham seu funcionamento sem alterações. Existem três barreiras que previnem frações periféricas de entrarem no parênquima do cérebro: a barreira hematoencefálica, a hematomeníngea e a hematolíquor, que aqui estão em ordem de permissibilidade. Durante a homeostase, essas barreiras limitam a entrada de patógenos. Em estados patológicos, os vasos sanguíneos meníngeos são a principal via de entrada das células imunes, através da barreira hematomeníngea, infiltrando o parênquima cerebral. A barreira hematoencefálica é atravessada por células tumorais em apenas algumas regiões do cérebro, ficando seu restante como barreira para a ação de drogas e imunoterapias. As células do sistema imune invadem junto com o tumor a barreira hematoencefálica. Porém, somente em alguns casos as mesmas rompem também o tumor. Não está claro ainda se isto é causado pelo tumor em si ou é consequência da sua invasão no cérebro. Tumores associados a células mieloides cerebrais têm como características a infiltração de micróglia e macrófagos nos mesmos, coestimulação de células T e apresenta sinais imunossupressores, verificados através de PDL1 e FAS-L. Células supressoras mieloides derivadas protegem o tumor contra ataques do sistema imune. Células dendríticas não secretam interferon-alfa, levando à não maturação de células T. Também aumenta o fator de crescimento endotelial vascular dentro e em torno do tumor. Tumores associados à infiltração de linfócitos têm como características a infiltração de CD8 e CD4, indicando a presença do tumor. Funções específicas das células T são interrompidas pelo aumento do fator de crescimento endotelial vascular, TGF-beta, IL-10, PGE2, entre outras. Quanto menor a presença de CD8, menor o MHC e menor a presença de células dendríticas. Em tumores de alto grau, há uma grande filtração de CD4, além da secreção de CCL22 e TGF-beta. Células cancerígenas cerebrais conseguem reprogramar tanto a imunidade inata quanto a adaptativa, através de diversos fatores, como o eixo PD1-PDL1, diminuição de MHC1, IL-12 e interferon gama e aumento de IL-10, fator de crescimento endotelial vascular, TGF-beta e PGE2. Estas são protegidas pelas células-tronco do câncer cerebral. Estas células permitem a sustentação do tumor, alteram a imunogenicidade de receptores Toll-like 4. Além disto, ainda são células de difícil identificação no cérebro.
TAMPs colaboram tanto para o bem quanto para o mal do tumor presente. Entre os exemplos apresentados estão a calreticulina e a HSP70. Ainda é necessário mais estudos dentro desta área, especialmente na parte de bioindicadores. As terapias atuais se baseiam em estudos clínicos, porém os mesmos têm sucesso limitado, trazendo grandes desafios para a área. Nos tumores cerebrais, as vacinas com vários adjuvantes, mecanismos de administração e estratégias combinadas apresentam potencial terapêutico com eventos adversos limitados. É importante salientar que o uso de adjuvante é crucial em um ambiente imuno privilegiado, como o cérebro, já que a falta de células imunes residentes no cérebro poderia impedir essa resposta imune. Logo, vacinas estão sendo desenvolvidas e melhoradas para se adaptar ao ambiente de tumor cerebral imunossuprimido. As principais subcategorias de vacina contra o câncer cerebral apresentadas neste vídeo serão as vacinas peptídicas e as vacinas de células dendríticas. As vacinas peptídicas induzem uma resposta de células T no local do tumor, liberando peptídeos específicos para antígenos associados a tumores. Os peptídeos, habitualmente acoplados a proteínas transportadoras e adjuvantes, são absorvidos por APCs e apresentados na superfície celular por moléculas de MHC. As APCs navegam no sistema linfático para ativar as células T, que então reconhecem a célula tumoral de seu antígeno. Para abordar o problema de antígenos associados a tumores expressos de forma heterogênea, a vacina multipeptídeo IMA950 contém 11 peptídeos associados a tumores com restrição de HLA. Um estudo de fase 1 do IMA950 relatou uma sobrevida global de 13,2 meses sem reação no local de injeção, versus 26,7 meses com uma reação no local da injeção. Para pacientes sem antígenos de células tumorais comuns, estão sendo desenvolvidas vacinas peptídicas autólogas para direcionar antígenos tumorais específicos. Uma dessas vacinas para o glioma, GAP-VAC101, está atualmente passando por estudos iniciais de segurança e viabilidade. Além da heterogeneidade e evolução tumoral, os principais desafios das vacinas peptídicas são obter peptídeos suficientes para as APCs e a cascata de resposta imune subsequente, que no cérebro é ainda exacerbada tanto pela presença da barreira hematoencefálica como pela falta de APCs residentes. A vacinação contra o câncer também pode ser obtida pela ativação direta de células dendríticas ex vivo. Em vez de injetar um peptídeo que é apresentado a uma APC, as estratégias de imunoterapia para o câncer usam células dendríticas autólogas provenientes de monócitos do sangue periférico, estimulados com antígenos associados a tumores. Células dendríticas imaturas podem capturar e processar antígenos, e na presença de sinais inflamatórios, essas mesmas células imaturas amadurecem. Desta forma, são capazes de apresentar antígenos apropriados para o reconhecimento de células T de maneira restritiva ao MHC. Estas dendríticas maduras são então reinjetadas no paciente, onde elas abrigam-se em um linfonodo secundário. Estas dendríticas então irão ativar as células T. Células T CD8 ativadas agora podem reconhecer uma célula tumoral por seu antígeno específico e complexo MHC1 e tentarão lisar a célula reconhecida. Embora as vacinas de células dendríticas possam superar muitos dos problemas enfrentados pelas vacinas de peptídeos com relação à seleção de antígenos, seu principal desafio ainda é otimizar a eficácia. A eficácia desta vacina é baixa, uma vez que o tempo de ação é relativamente curto, e apenas uma pequena fração das dendríticas migra e, eventualmente, atinge os gânglios linfáticos após a injeção. Em vez de depender da ativação de células dendríticas, na terapia celular adotiva, as células T e vários outros linfócitos infiltrantes de tumor podem ser ativados de forma direta. Na forma mais simples de ACT, os TIL isolados de biópsias tumorais são expandidos,
com base no pressuposto de que esses TIL são específicos do tumor, antes de serem injetados no paciente. Desta maneira, retornam ao tumor. Essas estratégias autólogas se baseiam na resposta imunológica do próprio paciente e na compreensão da arquitetura linfática do tecido onde o tumor reside. Células T killer induzidas por citocinas e células T receptores quiméricos de antígenos são os dois TIL mais comumente usados em ACT. As células C e K são provenientes de linfócitos do sangue periférico induzidos in vitro com anticorpos monoclonais interferon gama, IL-2 e CD3. As células T-CAR são projetadas para conectar a ativação intracelular a um domínio extracelular específico, para um único ou múltiplos antígenos associados a tumores coestimulatórios. Tanto as células C e K como as células T-CAR fornecem um reconhecimento de antígeno sem restrições ao MHC e são, portanto, vantajosas para a utilização em ACT, e ambas são utilizadas em ensaios clínicos para glioblastoma. A terapia de células T enfrenta não apenas os desafios técnicos e de fabricação que qualquer terapia celular autóloga enfrenta, mas também todos os desafios que as terapias de vacinas celulares enfrentam. No geral, essas imunoterapias contra o câncer podem matar tanto o câncer quanto as células normais, especialmente quando o antígeno reconhecido por essas células imunes está especificamente relacionado a um tipo de célula derivado das células cancerígenas. Os anticorpos monoclonais representam uma forma passiva de imunoterapia que não envolve necessariamente o sistema imunológico do corpo. Os anticorpos podem ser administrados como NUS, onde a via-alvo é simplesmente interrompida ou conjugada com um agente terapêutico, como uma modalidade de direcionamento de drogas, ou um anticorpo projetado para estimular uma resposta antitumoral pelo sistema imune. Os anticorpos são tipicamente escolhidos como receptores de superfície-alvo, que são anormalmente e altamente expressos em tumores ou receptores envolvidos na tumorigênese. Para tumores cerebrais, o EGFR ou seu mutante EGFRV3 são comumente superexpressos em células GBM e são o alvo mais comum para terapias baseadas em anticorpos para GBM. Os benefícios de sobrevida abaixo da média para o uso da terapia de anticorpos monoclonais no cérebro são atribuídos principalmente à sua incapacidade de atravessar a barreira hemodinâmica, sem interrupção significativa da barreira, bem como mutações específicas do paciente em antígenos-alvo, que alteram a eficácia da ligação ao anticorpo. Além disso, estratégias baseadas em anticorpos para células de tumor seletivamente dirigidas para o sistema imunitário no cérebro não foram bem exploradas e podem geralmente sofrer da falta de células NK para citotoxicidade celular, dependente de anticorpos ou macrófagos para fagocitose dirigida por anticorpo. A terapia de ponto de checagem imunológica bloqueia vias inibitórias que enfraquecem a atividade normal das células T citotóxicas e pode ser usado isoladamente para reforçar a resposta imune nativa ou para melhorar a resposta de terapias que seriam inibidas imunologicamente. Nos tumores, as células cancerígenas produzem proteínas que interagem com receptores inibitórios de células T. Anticorpos fabricados para bloquear esses receptores estão atualmente sendo desenvolvidos como uma terapia de tumor cerebral. Além disso, como o bloqueio dessas vias de ponto de checagem não é específico para o antígeno, um paciente submetido a esses tratamentos torna-se propenso ao desenvolvimento de doenças autoimunes e inflamação, que representa um desastre para o ambiente neuronal funcional.
A viroterapia oncolítica faz uso de vírus não patogênicos, que expressam especificamente proteínas em células tumorais cerebrais, que podem matar diretamente as células cancerígenas ou estimular uma resposta imune. Muitos métodos de viroterapia foram explorados, mas os desafios voltam para sua aplicação geral no cérebro. A possibilidade de que uma resposta viral dependente da sinalização inflamatória, ou pior, os gatilhos inflamatórios podem fazer com que as células imunológicas se propaguem e danifiquem células saudáveis. Atualmente, houve avanços consideráveis nos ensaios clínicos de imunoterapia para cânceres cerebrais. Entretanto, ainda existem muitos obstáculos para que este tratamento seja padrão para tratar esses tumores. Alguns desses desafios são exclusivos dos tumores cerebrais neuroepiteliais. São eles: atravessar a barreira hematoencefálica, compreender vasos linfáticos, abordar a parte imune do cérebro, possibilidade de neurotoxicidade e autoimunidade. Para atravessar a barreira hematoencefálica e atingir o tumor cerebral, há diferentes métodos que podem ser utilizados para melhorar os resultados. Sistemas de nanopartículas. Nanopartículas de células imunes inspiradas podem ativar a cascata biológica para ter uma localização ampla do tumor e direcionar as nanopartículas de transporte de carga terapêutica. Ondas sonoras ultrassônicas pulsadas, que comprovadamente aumentam as concentrações intracorticais das drogas do tratamento. Ultrassom pulsado combinado com microbolhas injetadas pode otimizar ainda mais a entrega de um quimioterápico para o cérebro em pacientes com glioblastoma recorrente. Redirecionamento da invasão do tumor para áreas que permitam uma intervenção mais fácil. O uso de bactérias ou células-tronco é especialmente atraente, pois ambos oferecem uma abordagem programável para cruzar a barreira hematoencefálica. A recente descoberta do sistema linfático do cérebro agora fornece novos meios para controlar a imunidade dentro do mesmo, e uma possibilidade de melhorar a eficiência terapêutica de tumores cerebrais. A engenharia biológica pode utilizar os vasos linfáticos do cérebro ou projetar sintéticos para guiar antígenos tumorais até os linfonodos e aumentar os efeitos dos linfócitos T sobre o tumor. Acesso mais imediato das células imune ao tumor pelos vasos linfáticos. A presença de vasos linfáticos resulta em retardamento do crescimento do tumor. Hoje o sistema nervoso central é mais precisamente descrito como imunologicamente distinto. Tem características únicas de seu grupo imune, incluindo a expressão de citocinas resistentes à imunossupressão, tais como TGF-beta e IL-10, baixa expressão de MHC, presença da barreira hematoencefálica e a falta de células apresentadoras de antígenos, que podem afetar a eficiência de algumas imunoterapias, incluindo as vacinas. Uma possível abordagem para essa restrição é usar uma vacina baseada em biomateriais. Este estudo demonstrou que a apresentação intracraniana coordenada de múltiplos fatores imunoestimuladores dessas matrizes biodegradáveis implantadas ao redor do tecido tumoral resultou em regressão tumoral e aumento da sobrevida a longo prazo em um modelo fatal. Além disto, este tratamento resultou na formação de uma memória imunológica de longo prazo. Estratégias baseadas em biomateriais mostram uma promessa enorme em ambas as áreas. Os biomateriais fornecem ferramentas altamente versáteis para criar microambientes imunes desejáveis e distribuir agentes para manipular células e tecidos. A distribuição espaço-temporal de imunomoduladores usando biomateriais pode proporcionar maior segurança e eficácia em qualquer imunoterapia do câncer, não apenas no cérebro. É possível concluir, baseado em tudo o que foi apresentado, que tumores malignos no cérebro representam uma das formas mais devastadoras de câncer e que apresentam um nível desprezível de sobrevivência, que só reforça a falta de terapias que podem navegar nas barreiras anatômicas sem impactar o tecido neural. O lado positivo é que existe um potencial enorme em cima de tratamentos com imunoterapia para tumores inoperáveis. Porém, tem sido feito pouco progresso na área.
Pelo fato de o cérebro ser um órgão crítico, que possui uma anatomia única e barreiras fisiológicas e imunológicas, é um desafio desenvolver terapias que atuem nesse microambiente. Mas mesmo sendo necessário mais estudos, as oportunidades são amplas e as possibilidades de avanço muito grandes.